A pergunta mais idiota que recebi no canal, por KS Módulos Kurashima. Que evidência você tem que Jesus não ressuscitou? Você por acaso achou o corpo dele? Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão, me chamo Walter Ivan e no vídeo que eu faço hoje eu abordo o comentário que eu recebi do KS Módulos Kurashima. Me perdoe o título do vídeo e também a forma áspera na qual vou tratar o comentário, mas realmente tem hora que os amigos religiosos não colaboram, certo? Realmente é difícil, é uma questão... Às vezes a gente se depara com certas situações que a gente não sabe se fica nervoso ou se dá risada. Que evidência que eu tenho que Jesus não ressuscitou? A evidência para o KS Kurashima é se eu tivesse achado o corpo de Jesus, eu poderia provar que Jesus não ressuscitou. Ora, pois, a crença cristã ela é baseada em cima da ressurreição de Jesus Cristo. Logo, se o mesmo não ressuscitou, em vão é a fé cristã, conforme o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15. Veja bem, vamos ser racionais, vamos usar um pouco o cérebro. Todo mundo sabe que morto não ressuscita. Todo mundo sabe disso. A crença cristã, veja bem, o que o cristão deve acreditar é que Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou dos mortos. Isso é uma crença. Jesus é um personagem, de acordo com os relatos bíblicos, de acordo com a igreja, ele veio há 2000 anos atrás. Ele nasceu de uma virgem. Outra questão aí, um outro problema racional que temos, né? Virgem também não gera filhos. Uma virgem humana não gera filhos. E o mesmo morreu, ressuscitou e além de ressuscitar, ascendeu aos céus, deixando na mão das pessoas que o seguiam a responsabilidade da sua igreja, que muitos hoje em dia alegam que igreja seria essa? A igreja invisível, né? Logo, se Jesus é invisível, a igreja dele vai ser invisível. Qual é a grande questão dentro da religião para quem é cético? A questão da racionalidade. Todas as religiões ela vai ter problemas que vai defrontar o racionalismo humano. Mas, sem dúvida nenhuma, o cristianismo é uma das que mais vai ter problemas de lógica e racionalidade. Ou seja, a crença em ressurreição de morto, virgem que dá à luz a uma criança sem ter tido uma relação sexual natural, normal, né? E tem mais outras coisas. O personagem Jesus, ele é um personagem que está recheado de narrativas surreais, que é a questão da nascimento virginal, andar pelas águas, multiplicação de alimento, ressuscitar mortos, o próprio também ser ressuscitado dentre os mortos. Então, meu caro amigo KS Kurashima, pela racionalidade, pelo lado honesto da coisa, quem nega algo irracional, ele não tem que apresentar evidência. Mesmo porque quem afirma o absurdo, quem afirma o surreal, quem afirma o ilógico, entre o debate cético e o debate com o religioso, né, entre uma pessoa ateísta, um descrente no caso do cristianismo, porque o ateísmo, o agnosticismo é uma coisa muito relativa, certo? O cristão, por exemplo, ele mete o pau no ateu, mas ele também é ateu referente às outras religiões. A diferença de um ateu na qual o cristão critica é que o ateu ele é descrente da religião que o cristão acredita. O cristão ele é ateu para muitas coisas, para muitas revelações das outras religiões. E também é ateu propriamente para revelações para certas doutrinas e crenças da sua própria religião, né? Um exemplo, o protestante, o evangélico, ele não acredita na intercessão dos santos, na qual os católicos apostólicos romanos acreditam, certo? E assim como também o católico, ele é ateu referente à questão das 5 solas, né? Principalmente a sola escritura,
que nega a autoridade da tradição na qual a Igreja Católica Apostólica Romana se baseia. Então, ou seja, é um ateísmo relativo. Porém, no caso, quando um cético, uma pessoa fala que não é cristão, que não é o meu caso, eu sou cético referente ao cristianismo também. Diversas coisas, mas eu sou cético ao cristianismo, porque eu não acredito em ressurreição de morto, porque a minha crença é baseada no conhecimento. Se eu sei que morto não ressuscita, logo eu não tenho motivos para acreditar que Jesus Cristo ressuscitou. E outro detalhe, se eu sei que morto não ressuscita e Jesus Cristo não ressuscitou, o mesmo personagem, no caso Jesus Cristo, ele é apresentado nos evangelhos, dando promessas na qual as pessoas que creem nele realizariam. Como você pode observar em João 14, verso 12, que Jesus fala que aquele que cresce nele faria as obras que ele realizou e outras maiores fariam. Ou seja, vamos analisar as obras que Jesus fez. Ele multiplicou alimento, ressuscitou morto, amaldiçoou uma árvore porque a mesma não deu fruto em fora de época. Vou tratar esse assunto em vídeo aí futuramente. Enfim, ele curou cegos, curou leprosos, enfim, ele fez diversas obras, né? Não podemos negar que muitas das obras de Jesus foram coisas maravilhosas e que eu adoraria que muitas pessoas hoje realizassem isso, mas infelizmente a gente sabe que essas coisas não existem. Uma pessoa que é cega de nascença, uma pessoa que tem um olho vazado, por maior que seja a fé dela ou a oração de quem quer curar ela, infelizmente não vai conseguir curar essa pessoa. Uma pessoa que tem um membro do corpo amputado, infelizmente, por mais que nós compadecemos da pessoa e por maior que seja a fé dela, ela não vai alcançar a cura porque é uma coisa impossível, né? Ou seja, existe a fé, ela tem limites, certo? E Jesus, ele fez diversas coisas impossíveis. E ele afirma que aqueles que qualquer um que cresce nele faria as obras que ele realizou e até outras maiores faria, ou seja, em maiores quantidades, em maiores volumes. E não vemos isso, né? Em 2000 anos de história de cristianismo, nunca ninguém conseguiu reproduzir os milagres de Jesus e hoje em dia ninguém reproduz e nunca reproduzirá porque isso é fruto da mente humana, isso não é um fato, certo? Isso é uma coisa baseada em cima da crença, em cima do que eu acredito, do que um determinado grupo de pessoas acreditaram e, enfim, foram narrando aquilo e aquilo foi ganhando uma força e se tornou a religião, né, que hoje em dia todo mundo conhece por aí e que ainda funciona nesse sistema, certo? Não é raro você encontrar pessoas de determinadas igrejas ou de determinadas vertentes cristãs te abordando na rua, te entregando um panfleto ou te entregando um jornal para que você se torne possivelmente um adepto daquela crença, da qual aquela pessoa que está te evangelizando, ela faz parte. O que o KS Módulos Kurashima colocou aqui, na verdade era eu, como cético, ou os demais amigos que acompanham o canal que são céticos, era para perguntar não somente para ele, mas para qualquer cristão. Que evidência você tem que Jesus ressuscitou? Ou seja, não porque o corpo dele não foi encontrado, porque independentemente de Jesus ressuscitar ou não e ter subido aos céus, novamente o corpo dele não existe mais aqui na Terra, o corpo físico no caso. Eu falar que simplesmente pelo fato do corpo de Jesus não ter sido encontrado, isso é evidência para a ressurreição, isso é uma tremenda, isso no caso é uma evidência de ressurreição, isso é uma tremenda desonestidade intelectual e é uma tiração de cara com as pessoas, porque todo mundo sabe que morto não ressuscita. E não se bastando somente isso, é o meu caso, eu pego esses textos do Evangelho, João 14, também existe passagem, acho que Mateus 17, que Jesus fala, né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, enfim, direis a esse monte, passa daqui para colar e ele passará, e tudo o que pedires oração crendo você vai receber. Enfim, são coisas que não é por falta de crença em Jesus que não acontece, simplesmente porque são coisas que não existem, são coisas impossíveis, são coisas que sobrepujam a capacidade e limitação humana, certo? Então, quem tem que trazer a prova, a evidência da ressurreição é quem afirma. Quem afirma que Jesus ressuscitou é os cristãos, logo eles que têm que provar. E eles nunca vão conseguir provar isso. Por quê? Porque morto não ressuscita. E eles sabem disso. A verdade é que, independentemente de ser um padre, um pastor, qualquer líder religioso, se ele for convocado para ir num velório,
o que ele vai fazer? Ele vai lá orar, ou ele vai levar uma palavra de conforto aos familiares, às pessoas que, né, que têm um amor, têm um sentimento por aquela pessoa que partiu. Por que ele vai levar isso? Porque ele não vai chamar, você que morreu aí ressuscite, você que morreu volte, né? Porque eles sabem que o morto morreu, acabou, não vai, né, voltar. Enfim, e mesmo que é em velório de criança, tem crianças que morrem e que tinham uma vida pela frente e, enfim, e você não vê um padre, um pastor orando por aquela criança, porque o padre sabe que morto não ressuscita. As pessoas que estão naquele velório sabem que morto não ressuscita. Então, ou seja, não tem motivos para se acreditar, não tem fato, não existe conhecimento para acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Uma porque morto não ressuscita e outras promessas que o mesmo deixou, das obras que ele realizou, que aquele que cresce nele faria, ninguém vai conseguir fazer. Se você pegar um cristão e jogar ele no meio do mar, você crê em Jesus, então anda nessas águas, ele vai morrer afogado como qualquer pessoa. Por quê? Porque ninguém pode andar por sobre as águas. Ninguém pode amaldiçoar uma árvore com palavras simplesmente porque a mesma não deu fruto em fora de época. Ninguém pode curar um cego simplesmente fazendo uma mistura de saliva e terra, transformando aquilo numa laminha, um lodo, e passar nos olhos de um cego e fazê-lo mesmo voltar a enxergar. Isso não existe, certo? Mas está na Bíblia. Meu caro, você crê na Bíblia porque a igreja, o cristianismo te ensinou você a crer na Bíblia como uma verdade irrefutável, uma verdade inerrante. Te ensinaram você a acreditar dessa forma. Se você der uma Bíblia para uma pessoa que nunca teve contato com a religião, aquela pessoa não se tornará uma cristã. Muito pelo contrário, ela vai falar, nossa, mas que histórias mais loucas que existem dentro desse livro, né? Você pegar uma pessoa, no caso, que nunca teve contato com o cristianismo ou com a religião cristã, que nunca ouviu falar do Deus hebreu, de Jesus, de igreja, de apóstolos e de milagres, aquela pessoa não vai entender a Bíblia. O que te faz você ter a fé que você tem em Jesus, num Deus que está lá em cima sentado num trono branco, olhando para você, para sua vida e cuidando de você quando você sai para trabalhar, e que está velando pelo seu sono quando você dorme, que vê quando você faz um determinado tipo de coisa errada, essas ideias foram criadas pelo cristianismo, pela religião cristã, e a igreja tem a missão de difundir tais ideias na mente das pessoas. Então, ou seja, se você crê na Bíblia como uma verdade inerrante, é porque a igreja te convenceu, o teu pastor, o teu padre, o teu líder religioso te convenceu você a crer dessa forma, que é o caso do nosso amigo KS Módulos Kurashima. Se você tirar a figura da igreja, a pessoa geralmente pode ainda permanecer cristã, mas aí ela vai criar um cristianismo próprio para ela. Ou a tendência é que conforme o tempo ela vai racionalizando, ela vai analisando tudo que foi passado para ela, foi imposto para ela crer, e aí ela não vê mais motivos para crer e se torna uma pessoa cética em relação às afirmações religiosas na qual ela foi criada, ela foi inserida, certo? Então essa que é a questão. O ceticismo, o ateísmo referente às religiões, ele é isso. Ele é algo racional, ele é algo científico. Não é uma opção, certo? Não é algo, um gosto. Eu sou ateu, eu sou um cético, eu sou um agnóstico, eu sou um deísta, ou não creio em religiões reveladas. Não é meramente um gosto. E sim porque as pessoas que baseiam sua crença ou acreditar no conhecimento, ela sabe que determinadas coisas que são apregoadas nas religiões são coisas que necessitam da fé, ou seja, você não vê, mas você acredita que existe, logo ela não tem motivo para acreditar. Então isso é raciocínio lógico, isso é honestidade, isso é algo científico, certo? Então, eu, por exemplo, não sou cético, eu não deixei de ser cristão, eu não deixei de crer num Deus revelado, não deixei de crer na Bíblia, ou no Alcorão, em qualquer livro sagrado, simplesmente porque eu quis, e sim porque eu comecei a basear a minha crença em cima de conhecimento, e o conhecimento me mostrou que aquilo
foi algo que criado pelos homens, criado pela mente humana. E a ciência, a antropologia, a história, a arqueologia, ela prova isso. Então, daí simplesmente não houve mais motivo para crer em tais coisas, em tais afirmações absurdas que a igreja me fez acreditar. Lógico que eu, como cético, não sou melhor do que você, que é um religioso. Simplesmente temos uma situação diferente, uma situação oposta, certo? Mas assim, eu te convido você a refletir. Você se tornar cético ou você ser cético não é melhor que um religioso, ou o religioso também não é melhor que uma pessoa cética que não tem a religião. Mas simplesmente isso, o ceticismo, né? Você ser um cético e religioso, mas aí vai depender de você, cada pessoa é uma pessoa, se ela vai ser um ateu convicto, se ela vai ser um agnóstico, se ele vai ser um deísta, se ele vai ser um pandeísta ou um ignóstico, enfim, ela vai ter que ela vai ver. No caso, o que ela vai se tornar se ela deixar a religião vai depender muito dela, da criação, da cultura, o modo que ela pensa, o modo que ela é, enfim. Mas isso é uma honestidade, certo? A pessoa que ela chega a se tornar uma cética e religiosa, ela se tornou não porque ela quis. Geralmente, né, não foi uma opção, hoje eu não quero mais ter nenhuma religião. Também pode acontecer isso. Mas geralmente porque ela não vê mais motivos para fazer parte, acreditar, ter aquela fé religiosa dentro dela. E no meu caso, foi uma consequência, não foi uma opção. Porque não é fácil você ser uma pessoa sem religião, não é fácil você deixar de crer em Deus, num Deus que cuida de você, num Deus que te guarda, num Deus que vai te amparar num momento difícil, não é fácil. E o cético e religioso, ele vive a realidade. E não é fácil você encarar a realidade. A realidade é capaz, dependendo da mente, deixar a pessoa louca, tira o sono, tira a paz. Você fica, às vezes, até meio, sabe, sem saber o que fazer em determinadas situações da vida. Mas você sabe que você está ali naquela situação e você tem que enfrentar. Então, ou seja, você... automaticamente isso te força você a acreditar mais na sua capacidade, acreditar que você é capaz de superar determinados momentos difíceis da sua vida, certo? Mas superar por você e não esperando uma divindade, um espírito, um Exu, um orixá, o Espírito Santo ou Jesus, ou seja, qualquer tipo de entidade metafísica que seja. Só para concluir o vídeo, quem tem que apresentar a evidência de que Jesus ressuscitou é o cristão. Se pelo menos os cristãos, eu não vejo Jesus, ninguém vê Jesus, mas pelo menos se eu visse os cristãos ressuscitando os mortos, curando cegos, andando pelas águas, multiplicando alimentos, resolvendo grandes problemas que nós temos na sociedade, que é a falta de distribuição de comida de forma adequada às pessoas. Existem, infelizmente, nesse momento, milhares de crianças espalhadas pelo mundo que não têm acesso a uma comida, ou quando tem, é uma comida precária. E se víssemos cristãos multiplicando alimentos, certamente amenizaríamos ou praticamente seria erradicado o problema da fome no mundo. Mas não. Você vê cristãos levando alimentos, mas não multiplicando aqueles alimentos através da oração, da forma que Jesus fez e deixou claro que quem cresce nele faria as obras que ele fez. Então, logo concluímos que tais coisas não existem. Tais coisas foram criação da mente humana. Foi coisa criada, foi algo projetado, certo? Mas que foge totalmente do raciocínio e da honestidade, porque afirmar que tais coisas existem é simplesmente incoerência, é desonestidade. Não é algo honesto, não é algo legal. Por mais que pareça ser algo bom, mas infelizmente não é. Forte abraço a todos e fiquem na paz.